Prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Shalom, graça e paz, paz do Senhor. Enfim, sejam todos abençoados e sejam bem-vindos a mais um Papo de Bíblia. E hoje o programa está muito especial, porque nós temos aqui um homem de Deus, um empresário, um homem que fala de pai para filho. Vocês vão ver aí que em breve o programa dele vai arrebentar no Brasil. E hoje ele está aqui com a gente, batendo papo, né? E eu tenho certeza que vai ser edificante. Então já quero pedir para você, ok? Já deixar sua Bíblia aberta no Salmo 112, que a pastora Poliana já está com a Bíblia aberta. E nós vamos meditar no verso 1, 2 e 3. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, é claro, eu vou pedir a você para curtir, comentar, compartilhar, porque hoje nós vamos falar de família, nós vamos falar de amizade de pai e filho, do cuidado do pai com o filho. Então o papo está especial, principalmente você que é pai e também você que é filho, porque essa relação de pai e filho, ela vem lá desde os tempos antigos da Bíblia Sagrada, desde a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Amém. Então, mete o dedão aí no like, clica, comenta, compartilha e deixa Deus te usar. Por quê? Porque quando você assiste, você está sendo abençoado. E quando você compartilha a mensagem do reino, você está abençoando alguém. Amém. Então, vamos todo agora para o Papo de Bíblia. Reúne a sua família aí na mesa, no sofá e vamos assistir. E é claro, eu quero já botar aqui na conversa o nosso convidado, Tiago do Casa de Luca. Meu amigo, fala pra gente um pouquinho. Meus amigos queridos, o que você acha de família, o que você gosta, o que te atrai nesse tempo. Amém. Deixa Deus te usar. Amém. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com você, Márcio, mais uma vez, com a Poliana, sua esposa. Okay. São pastores, são homem e mulher de Deus, também tem uma família linda e abençoada. A gente está se conhecendo um pouco mais, mediante aqui a nossa parceria, né, da agência, do estúdio da agência Pocket com o Casa de Luca, mas isso não ficou só na área do trabalho, isso está se expandindo. Amém. Mediante as nossas afinidades, a nossa fé, o nosso amor em Cristo. Então a gente começou a conversar sobre um assunto que eu amo demais, que é família, que é paternidade, que é fé, e tudo isso a gente experimentando no nosso dia a dia, né? Eu sou pai de 5 filhos, né? E vou fazer 20 anos de casado ano que vem, com a Tamires. E eu sou muito grato a Deus por ter construído essa família, por ter edificado esse lar, como diz a palavra do Senhor, na rocha. É muito interessante esse texto. Muita gente vê esse texto e ele passa um pouco batido, mas ele diz o seguinte: o homem sábio é aquele que edifica a sua casa na rocha. Uhum. E o tolo, o imprudente, é aquele que constrói na areia. E até aí tudo bem, mas os próprios discípulos perguntam para Jesus: mestre, do que se trata essa parábola? Ele fala muito claramente. E a diferença é muito grande para nós que somos cristãos e para quem ama a palavra de Deus. O sábio, o prudente, é aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor. Sim. Então a gente tem que ficar constantemente avaliando qual a medida da nossa obediência, qual a medida do nosso conhecimento da palavra, né? Porque a própria Bíblia diz que o povo padece muitas vezes por falta de conhecimento. Então, conhecer o versículo bíblico, os versículos bíblicos que falam sobre família, que falam sobre casamento, que falam sobre criação de filhos, vai fazer toda a diferença na vida de cada ouvinte. Com certeza. Não é isso? Isso aí. Pastora Poliana já está com a Bíblia aberta, então você viu que o Tiago já veio preparado. Nós vamos falar muito de família e Deus vai trazer um impacto na sua vida. Então, abra aí sua Bíblia com a gente no Salmo 112, no verso 1, 2 e 3. Pastora Poliana, ler para nós, por favor. Vamos lá. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Coisa linda. Então, eu já quero aproveitar aqui e já liberar uma palavra de Deus para sua vida.
Em nome de Jesus. Porque o texto começa falando assim, ó, louvai ao Senhor. Independente de qualquer situação, Bendito precisamos seja Deus. louvar o Senhor. Precisamos dar a Ele a honra, a glória que Ele merece. Segundo, feliz é o homem que teme ao Senhor e que guarda os seus mandamentos. Então, se você tem o temor do Senhor e guarda os mandamentos do Senhor, tem uma promessa de Deus que eu quero liberar sobre a sua vida. E vai falar assim, ó, a sua semente será poderosa na terra. Aleluia. Semente aqui ele está apontando para os filhos. Sem dúvida. Os seus filhos serão poderosos na terra. E poderoso não é para dominar apenas na questão assim, eu sou forte, eu sou... Não! É em tudo. Porque ele vai falar bem assim, ó, prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Aleluia. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós somos cercados de promessa de Deus, então fica tranquilo. Vem um tempo de vitória, de bênção sobre a sua casa. Você Em nome pode estar de falando Jesus. assim, Aleluia. mas pastor, mas eu sou pobre. Ei, pobre é a sua mentalidade. Você serve um Deus que é dono de tudo. Você serve um Deus que é próspero e quer trazer isso para você. Por isso que você está aqui nesse dia. Deus trouxe você para ouvir essa palavra porque Ele quer mudar toda a sua vida. Então, que essa palavra de Deus esteja sobre a sua vida. A sua descendência será próspera. Não importa se você está com filho nas drogas, não importa Aleluia. se você Em nome está do Senhor com um Jesus. filho aonde toda a sociedade fala assim, nome do Tiago, Senhor não Jesus. tem jeito para ele, mas Pra essa Deus tem palavra jeito. profética, Deus vai dar jeito, Deus vai trazer, Deus vai abençoar. O que você Aleluia, pensa, pastor? Jesus. Verdade, né? E os filhos, eles são uma herança, né, do Senhor. São a nossa herança. Então, mais do que justo que a gente cuide com muito cuidado, porque não é algo que pertence a nós. É algo que o Senhor nos deixou, nos permitiu cuidar por um período, para ser devolvido a Ele. Sim. Como naquela parábola dos 10 talentos, sabe? Como você ganhou um talento e você não pode esconder, você tem que fazer ele multiplicar. E os nossos filhos estão aqui nessa terra para isso. Para multiplicar o reino, sabe? Para serem prósperos, servirem ao Senhor, serem exemplo. Amém. E influenciar essa geração. Olha, essa abertura que vocês fizeram, a minha cabeça já explodiu assim Sim. Que de... bem. Então entrega. É isso aí. Desceu aí já Eu sinto libera. muito a presença de Deus aqui neste lugar. Inicialmente, eu gostaria de falar isso. Aleluia. Eu vejo como vocês estão levando essa mensagem da forma tão zelosa, vamos colocar assim, né? Que isso realmente gera um impacto profundo na vida de cada pessoa que está assistindo. Aleluia. E quando você falou creia, eu lembrei aqui de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31, que o Paulo e Silas estavam na prisão e o carcereiro, né, ficou impactado. Ficou impactado com o que aconteceu, com o terremoto e tudo. E eles responderam uma coisa muito simples pro carcereiro, no versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Oh, glória. Aleluia. Não é isso? É isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade. Assim como você tinha, Deus deu uma responsabilidade para quem estava cuidando dos talentos, nós temos uma responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Aleluia. E como diz o Salmo 112, que vocês leram no início, no plano de Deus, no projeto de Deus, ele já vê uma aliança entre o homem e a mulher, sim, uma aliança de casamento, uma aliança de proteção mútua, de crescimento, né, no casamento, uma aliança de respeito, de fé, não é isso? Sim. De fidelidade, de amor, mas também Deus vê uma aliança entre Márcio e os seus filhos, Sim. entre Poliana e os seus filhos. Existe uma aliança aí. Verdade. Existe uma aliança entre eu e os meus filhos. Existe uma aliança entre minha esposa e eles. E essa aliança é levada em consideração. Sim. Deus já espera que a gente caminhe juntos com eles. No caminho, né? Verdade. A última vez que a gente se reuniu, nós conversamos um pouco sobre isso, porque não é ensina o seu filho o caminho. Filho, vai lá. Não, vem comigo. Né? Já viu aquela... Eu estava falando com o Francisco, meu filho
eu chamo de 02, tá? Mas porque é número 1, 2, 3 e Irmãos, 4 e 5. ele tem 5, irmão. Então ele tem experiência. Exato. E para identificar exatamente qual é a idade, né? Porque às vezes eu falo Francisco, a pessoa vai pensar que é muito pequeno, é muito mais velho. Mas não, ele tem 18 anos. E eu fiz uma seguinte analogia com ele. Ele ficou... Ele entendeu o meu ponto de vista. Você já viu o revezamento 4x100 nas Olimpíadas? Você vai correndo, o competidor vai correndo e passa o bastão. Então é mais ou menos isso. Você corre, mas você fica atento de entregar o bastão na hora certa, do jeito certo. Então Deus tem um jeito certo para fazer as coisas. Amém. Deus tem um tempo certo para fazer as coisas. Glória a Deus. E se você perdeu esse tempo e esse jeito, ainda dá tempo. Aleluia. Você retorna para a palavra. Lá em Apocalipse, não é isso? Em Apocalipse ele fala assim para uma das igrejas. Ele fala o seguinte, eu não lembro exatamente qual é, quando Jesus profetiza para João sobre as igrejas, ele fala assim, volta, vê onde você caiu. Né? Imagina esse bastão caindo em algum momento da sua vida. Você tentando conversar com seu filho adolescente, você tentando conversar, você tentando visualizar para o seu filho, para sua filha, ainda um bebê, uma criança, qual vai ser o futuro dela, e você ficou sem saber exatamente como vai ser o propósito. Não se preocupa com isso. Deus vai dar o propósito de vida para o seu filho, para sua filha, na hora certa, no tempo certo. Esteja preparado para passar esse bastão. Esteja preparado para, no tempo certo, você manejar isso e passar o bastão que ele vai pegar e vai correr também. Assim como o Francisco, que o Márcio conhece, o Pedro, que tem 16 anos, vai fazer 17. Francisco é extraordinário, menino. Já começaram a correr comigo. Uma corrida que a própria Bíblia também diz, que é uma corrida longa. Verdade. É uma maratona. Eu amo as cartas de Paulo, irmãos. Eu acho que é tão atual, porque ele faz analogias, e eu gosto. Jesus gostava de fazer parábolas de analogias, e eu gosto, isso ajuda muito o entendimento da gente, né? Então ele faz essa analogia também, de que a nossa vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Não é que você vai falar uma coisa com seu filho e ele vai mudar totalmente. Não. Vai ser uma jornada. Dia após dia. É uma maratona, né? Isso aí. Um processo de treinamento, um processo de preparo, um processo de dedicação, né? Então, muitas vezes a gente vê um jovem servindo o Senhor, a gente não imagina o trabalho empenhado ali. É verdade. Isso é verdade. Né? A gente pensa, Deus escolheu eles. Com certeza Deus o escolheu. Mas alguém ajudou ali, preço, suportou. Né? Como a Bíblia diz também, suportai-vos uns aos outros em amor. Alguém suportou esse jovem em amor quando ele cometeu os primeiros erros. Sim. Eu cometi, todo mundo já cometeu. O jovem comete. Porque muitas coisas ele faz por ímpeto. Outras coisas ele faz por ignorância, por não saber corretamente, né? Uma vez eu comprei um aparelho novinho, celular, logo que lançou, um aparelho lançamento, caro. O Francisco mesmo pegou, foi fazer um trabalhinho, não tinha nem logado ainda as minhas... Sabe quando você faz o seu... Nem estreou ainda. Não, ele tava novo, podia vender na loja, só tinha que tirar da caixa. Ele deixou cair e quebrou a tela no meio, assim, ó. Mas foi sem querer. Entende? Aí eu peguei, liguei na empresa, mandei lá, pediram pra eu colocar no correio, olha o trabalho que deu. Botar no correio, fiquei mais 10 dias sem um aparelho que eu já tinha pago à vista, paguei mais quase R$1.000 só da tela. E o aparelho chegou... E eu falei assim, esse aqui é o meu, porque ele tem a marca do meu filho aqui. Entende? E ele ficou esperando eu brigar com ele. Mas como foi sem querer... Sim. Porque a gente julga muito pela atitude, a gente não olha a intenção. Infelizmente, a gente às vezes faz isso. Né? Como pais e como mães. A gente julga muito assim o acontecimento em si. E às vezes foi sem querer mesmo, sabe? Não foi por mal. Ele... Tava sem proteção nenhuma, caiu e quebrou. Acontece. Então, poderia virar um trauma para ele. Eu pegar aquele celular, botar ele de castigo, gritar com ele, xingar ele, né? Por causa de um bem material. E aí ele ficou esperando assim, atônito. Mas eu já tinha feito eu já tinha o conhecimento da palavra.
Então é aí que o conhecimento e conhecer e colocar em prática. Verdade. Né? Porque às vezes eu poderia ter ouvido falar sobre perdão, sobre graça, sobre amor e não colocar em prática. Naquela hora eu me enchia de razão e falar, você quebrou, agora você está de castigo, agora você está, né? Brigar com ele, xingar ele. Não, eu pensei, me acalmei, falei, filho, eu vi que foi sem querer. Eu vi aqui naquela gravação que a gente teve, foi espetacular. Espetacular. O Francisco, ele muito emotivo. Sempre. Ele é muito emotivo. Muito emotivo, muito tocado. Uma característica fazendo uma oração, irmãos, olha, espetacular. O que essa família está preparando aí vai impactar a vida de famílias no Brasil. Amém. E eu falo que eu estava aqui, né? Foi assim, um mover de Deus aqui, foi lindo na mesa. Glória a Deus. E como que você conseguiu, Thiago, fazer isso? Porque é difícil hoje um jovem de 18 anos, né, falar assim, meu pai é meu melhor amigo. Eu falo para meus amigos na escola, meu pai é meu melhor amigo. Nós estávamos aqui fazendo uma reunião, né, pra gente fechar negócio, né, que aqui a Pocket é uma empresa onde a gente grava o podcast. E quando deu 11 horas, ele parou, preciso orar. E ele foi orar. Ele tem um propósito que Deus colocou no coração dele, não foi algo que eu pedi, não foi algo que eu exigi dele. Eu achei sensacional, lindo demais. Todos os dias, você jovem que está assistindo, quiser aprender algo edificante, escolha um horário do seu dia para você interceder, orar, agradecer a Deus, orar pela sua família, orar pelos seus irmãos, orar pela sua escola, pela sua faculdade, pelo seu trabalho. Escolha um horário no seu dia, eu tenho certeza que Jesus vai estar lá te esperando para você orar. E como é que esse despertamento aconteceu? Eu acredito que, tipo assim, Boa pergunta. A sua esposa falou que tem um propósito. Você tá com um propósito de Exato. pais e filhos. E ele, cara, a família toda, como que é isso? Isso é espetacular demais. Inicialmente, eu indico aos pais observarem os perfis dos seus filhos. Uns são mais comunicativos, outros são mais tímidos, né? Outros são mais expansivos, outros não. Mas você tem que entrar no universo dele inicialmente. Se ele gosta de desenhar, você desenha com ele. Se ele gosta de jogar bola, você joga bola com ele. Se ele gosta de caminhar no calçadão, você vai com ele. Você não pode ficar esperando ele entrar no seu universo, porque o nosso universo é de adulto. Verdade. É trabalho, é igreja, é falar de coisas de adulto. E muitas vezes o filho vai precisar que você entre no universo dele, tá? Então, primeira dica, observar o seu filho, a sua filha. Observar o que ele gosta, o que ele não gosta e quais os horários que ele é mais ativo. Tem criança que acorda cedo e já quer brincar, outras são mais noturnas, né? Assim como nós. Cada pessoa tem um horário também, tem um momento. Tem umas a minha filha, ela acorda assim, ela dá bom dia entre os dentes, assim. Ela a de 3 anos. Eu entendo como é que é. Bom dia. Assim, mas quando dá meia hora, 40 minutos, ela floresce, ela começa a interagir, mas na hora que ela acorda, entende? Então não dá para eu falar com ela de coisas espirituais, profundas, naqueles primeiros minutos, né? Agora à noite, a Tamires conversa muito com ela sobre a Bíblia, oram juntas, entende? Então de manhã a gente tem que entender que ela tem... Então você vai tratar os seus filhos como seres autônomos e diferentes que eles são, né? Legal. Isso, muito Isso é muito importante. Tratar todos por igual não vai dar certo. Sinto muito dizer, seria um pouco mais prático, mas não é. Eu tenho 5 universos lá para tomar conta. Tenho 5 galáxias para eu navegar. São 5 universos, eu falo. Que eu entro no universo de cada um deles para eu acessar as emoções, os gostos, os motivos e os propósitos, sabe? E ali eu perco, entre aspas, um tempo com cada um deles, né? E aí eu sou mais assertivo, porque eu sei do que eu tô falando, eu sei qual a palavra que Deus vai me dar, uma palavra para aquele filho, para aquele momento, entende? Para aquele assunto. Então é uma coisa individual, é um projeto único, que eu tenho que perguntar pro dono do projeto o que eu devo fazer. Como a Poliana falou, é a herança do Senhor, é o projeto do Senhor, né? Eu estava assistindo uma pregação hoje de manhã do John, esqueci o sobrenome dele, americano, o pregador, mas ele falou o seguinte:
todos nós fomos criados e temos um propósito para Deus. Todos nós fomos criados por Deus e temos um propósito específico baseado em Deus. Então, seus filhos também, lembrem disso. Eles têm um propósito na vida deles. Verdade. Interessante, né? A questão de respeitar, né? Particularidade, né? Exato. De cada um. A gente tem dois perfis também, duas galáxias também. Isso totalmente aí, eu chamo diferentes. de universo A gente galáxia. estava falando sobre isso, né? Totalmente diferente. E a gente sabe que o que é importante, eu acredito que isso também é o que vocês praticam, da gente às vezes ter que tirar um momento para cada um também. Porque nós só temos dois, né? Então, às vezes, a gente sai com os dois, a gente não consegue atender a necessidade dos dois, porque são perfis diferentes, gostos diferentes, como você falou assim, perfeitamente. Então, às vezes, você que está em casa, às vezes é interessante você sacrificar um pouquinho o seu tempo para estar dando uma atenção individual, né? Para Tiago aí, 5, né? Vai escolher um dia para semana. Lá em casa são dois, tá mais fácil. Então a gente às vezes sai, né? Só com um, só com o outro. A gente já sabe o que agrada, mas o meu pequeno, por exemplo, o que agrada, Guilherme? Você sentar. Ele gosta muito do contato, né? Então você brincar. Contato físico, brincar, falar, físico, conversar. O Gustavo, quer agradar ele, você chamar ele para sair, para comer alguma coisa que ele gosta. Então isso são perfis diferentes. Sentar na mesa, né? Comer. Ele tá aqui atrás da câmera, irmão, morrendo de rir, tá? Ele sabe que é verdade. Agora, comigo, com relação ao Gustavo e o Guilherme, é bola. Futebol. Os dois gostam. Futebol é uma interseção entre eles. E quando casa o assunto, lá em casa também o assunto futebol casa. Todos gostam. Então, é a hora que eu consigo juntar todo mundo em torno de um motivo só. É o futebol. A comunhão dos santos. Isso aí. Futebol. Junta aquela assembleia total, né? Exatamente. E eu tava ouvindo também um podcast, o Paulo Vieira, que é um homem de Deus também, ele é coach, né? Mas ele fala muito sobre família. Ele tem 3 ou 4 filhos. Ele almoça com cada um. Durante a semana, ele tem um almoço com cada filho, toda semana. Ele, não é que ele pega todos e vai, não. Ele vai com um, depois vai com o outro. Porque naquele instante, naquele almoço, ele dá uma atenção especial para aquele filho, para aquela filha. Né? E eu pensando nisso que vocês falaram, e eu também tenho feito, é ter um momento só com ele. Ele vai se sentir valorizado, ele vai se sentir bem, ele vai ter liberdade para falar uma coisa que perto dos outros irmãos, dos outros amigos, das outras pessoas, ele não iria falar. Você vai ter acesso ao coração dele. Né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, quando o Francisco, voltando lá na pergunta, né? Quando o Francisco ele começou a ter curiosidade assim sobre a Bíblia, porque ele viu. Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou explicar melhor, mas é uma coisa simples, mas que demanda que a gente faça um exercício diário. É falar a verdade para ele. É demonstrar que nós não somos perfeitos. Porque a gente, como pai e mãe, a gente tem o costume de falar assim, não, a minha autoridade vai ser arranhada se eu demonstrar uma fraqueza, se eu pedir perdão pro meu filho. Você já pediu perdão pro seu filho? Eu já pedi, algumas vezes. Então, ele percebeu o quê? Que eu sou humano também. Sim. E aí, ele percebendo que eu sou humano, ele também percebe que ele também é humano. E que nós dois temos que crescer juntos. E quem vai nos ajudar é Deus. Verdade. Fez sentido? Claro. Então, se você falar a verdade, não é por isso que religião não adianta muito na criação de filho. Pelo contrário, às vezes até atrapalha. Verdade. Porque você se coloca num patamar superior, né? E o filho tem que te obedecer cegamente. O filho tem que ser igual a você. A gente coloca a mesma régua para nós e para eles. Para todo mundo, né? A religião faz isso, ela faz um monte de caixinha e quer que a pessoa entre naquela caixinha. E Deus não é isso, Deus pelo contrário, Deus é plural. Deus como fala, a mangueira gera manga, a macieira gera maçã, não é isso? Cada pessoa tem uma característica, né? Então, a gente não pode colocar eles dentro de uma caixinha fechada, quadradinha, achando que ele vai fazer tudo que a gente quer. Não, ele tem autonomia, ele tem o jeito dele, a natureza dele. Só que aí, quem vai cuidar dos momentos difíceis? Quando eu estiver passando por um momento difícil, ou quando ele estiver também. Porque vai chegar na adolescência, né?
a comunicação fica difícil. A gente sabe. Não é isso? A comunicação fica esquisita. Porque a criança ela está em desenvolvimento, ela está se entendendo também. Se você perguntar para ela o que está acontecendo, nem ela vai saber te falar. Então, se a gente chegar num consenso que todos nós precisamos da graça e do amor de Deus, fica um pouco mais claro quando o problema acontecer. E a graça, ela é tão maravilhosa que ela mostra pra gente onde está o erro, e ela já cria um caminho pra gente sair daquele problema. Só o nosso Deus faz isso. Verdade. Ele mostra com graça, com amor, o problema e já cria uma solução para aquele problema, que é restaurar o nosso coração, restaurar a nossa mente em Cristo Jesus. Eu acho essa questão de, principalmente nesse momento que tá na transição, é um momento tão difícil. E às vezes, por exemplo, a gente aqui, eu e a Poliana, a gente é pai, nosso filho mais velho tem 12 anos. E começa a mudar, e você tem que se adaptar à mudança. Porque o pequenininho, lá de 6, você consegue, né? Meio que Controlar a gente, pouco mais, quando tá né, pequeno, moldar. ele dança a nossa dança. Agora, Isso. quando ele Quando começa... tá maior, a gente tem que começar a dar uma adaptada. Porque quando começa a entrar em 12 anos, ele começa a ler, ele começa a assistir coisas que ele não assistia, Se começa a posicionar ver. também, né? Então, assim, Isso. é uma mudança muito grande, e aí eu entro numa situação que eu gosto de falar o seguinte: o exemplo arrasta. É o exemplo. Extremamente importante a gente, como pais, tomar uma atitude que os nossos filhos enxergam que, tipo assim, eu preciso mudar agora. Porque senão eu posso perder a minha família lá na frente. E isso daqui é para qualquer pessoa, independente da sua religião, independente da sua crença com relação à família. Se você não se posiciona e não mostra, você pode perder. Tem muitas pessoas, tem muitos pastores que o filho está no crime. Tem muitos missionários que o filho tá no crack. Ele não consegue retornar, abrir um caminho de comunicação, de respeito, de comunicação, de interatividade entre os dois. E aí, se procurar saber onde ele tá, o filho não quer falar com o pai, às vezes. Por quê? Porque ele não arrasta com o seu exemplo. Às vezes foi só um discurso. Justamente, ele não bota na prática. Então, para ser mais claro no que eu comecei a falar, por exemplo, a gente vive uma correria diária, principalmente quem é empresário. Sim. Você tem que acordar. O tempo é um desafio. É um desafio. Você acorda, você sai correndo para trabalhar, às vezes vai chegar mais tarde, dependendo da sua rotina. Beleza. Mas você precisa estabelecer algumas coisas. Algumas metas. De repente você não consegue almoçar, Com ele. mas você consegue tomar um café. Um café, um jantar. isso aí. Entendeu? Você consegue jantar. Você consegue tirar um dia da semana para fazer o dia da família. Isso aí. Se a gente também não romper, por quê? As pessoas vão falar bem assim, Thiago, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Teve uma vez que um rapaz da igreja, a filha dele começou a ficar rebelde, né? Entrou nessa fase aí do 14, do 15 anos. E ele chegou, né, até o pastor, também era pastor, tava perto do pastor. E ele falou assim, ó, a culpa da minha filha tá assim, são de vocês, que não estão criando ações na igreja para prender os jovens. É complexo essa Transferiu uma responsabilidade dele a nós. Aí eu falei bem assim, que eu tinha muita afinidade com esse rapaz. Falei assim, deixa eu falar uma coisa para você. Não joga a sua responsabilidade a nós. Com certeza. A nossa responsabilidade é de ensinar a palavra, a sua é de cuidar do seu filho. Cuidar. A sua é de sentar na mesa. Deixa eu te perguntar. Quantas vezes você toma café com seu filho? Quantas vezes você almoça com seu filho? Quantas vezes você estuda a Bíblia com seu filho? Quantas vezes nesses anos todos você dobrou o joelho, botou seu filho pra dormir e contou a Bíblia pra ele, falou, cantou cântico, reuniu com a família? Quantas vezes? Aí ele... Falei, então, a responsabilidade da igreja é pregar a palavra, ensinar a palavra e cuidar de pessoas. Exato. Mas a responsabilidade sua como pai é guiar seu filho no caminho. Eu já vi seu filho aqui e você trabalhando. Seu filho não veio. A sua prioridade foi trabalho. Então, o que você está mostrando pro seu filho? Melhor que Deus é o trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais vai ter dinheiro, melhor vai ser para mim. Por quê?
o exemplo arrasta. Se o seu filho tá vendo em você só trabalho, quando ele crescer, ele vai querer só o quê? Só trabalhar, menos Deus. Então, é extremamente importante o nosso exemplo. O nosso filho olhar, tipo, de madrugada, levantar e ver você de joelho, ver você em pé orando, ver você louvando. Isso vai criar memórias efetivas neles, que ele vai falar bem assim, nossa, eu lembro toda sexta-feira, meu pai e minha mãe, a gente se reunia aqui no sofá. Ele vai trazer isso para os filhos dele, ele vai trazer isso para a vida dele. Então, é extremamente importante o nosso exemplo, arrastar os nossos filhos para a presença de Deus. Com certeza. Entende? O Francisco comentou sobre uma memória que ele tem muito clara, quando você perguntou como é que era assim o dia a dia de vocês, ele falou algo nesse sentido. Eu lembro, eu tenho uma memória muito importante, que é na época que teve o Covid, nós estávamos em casa, era o chamado lockdown. Nem as crianças iam para a escola, nem a gente podia trabalhar, então a gente ficava orando. Todo dia a gente tinha um culto lá em casa. Todo dia a gente ouvia louvor, todo dia a gente lia a Bíblia. Isso marcou muito a infância dele. Ele decorou até um versículo, fala. Decorou o versículo, Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Salmos 90, 12. Lindo. Não é isso? É isso aí. Então, nós decoramos juntos, porque nós sentimos no coração que a gente não ia ficar ali na inércia, a gente não ia ficar ali à toa, só vendo televisão, celular, videogame, não, a gente ia priorizar o reino, né? Então isso fez toda a diferença. Ele lembra disso assim muito claramente, porque isso impactou a infância dele. Sim. Né? Então foram vários impactos que eu fui intencionalmente, eu fui criando momentos para acessar a mente dele, o coração dele, de forma verdadeira, franca, honesta, amorosa e também com muita sabedoria nos momentos que foi necessário, para poder edificar e não destruir. Porque muitas vezes o jovem chega ali 18, 19 anos, que é a época que ele tem que voar, como diz a Bíblia. Como flecha você lança. Né? Então naquela hora que você vai quebra o arco, quebra a flecha. Verdade. Não é? E aí o jovem com 18, 19 anos não sabe o que quer fazer, tá perdido, não conhece a palavra, não ora, não sabe o valor da família, não sabe o valor do trabalho. E aí, na hora de usar aquele aparato que Deus te deu, aquele aparelho, aquele mecanismo de projeção, né? De alavancagem do filho, que é uma analogia, né? Uma metáfora, não dá certo. Porque não mirou, não preparou, não cuidou, né? E aí acontece o quê? Uma vez eu estava nessa época do culto do lar, essa história é muito interessante. Na época do culto do lar, nós nós chamamos um grupo de vizinhos para ir lá em casa, porque eles ouviram a gente cantando e falaram: o que vocês têm feito todo dia 7, 7 e meia? Aí, não, a gente tem orado, a gente tem feito esse propósito todo dia. Podemos? Podem. Aí eles trouxeram a filha adolescente. Quando eu perguntei para ela assim: tudo bem, querida? Como é que você tá? Você já fica à vontade? Como é que você está? Você tá bem? Você tá sentindo falta da escola? Ela começou a chorar copiosamente. Tinha 17 anos. Ninguém tinha perguntado para ela se ela estava bem. Ninguém tinha olhado nos olhos dela. A conexão que você gera com o seu filho. Fica um minuto. Depois, como é o nome dele mesmo? Gustavo e o Guilherme. Você vai ficar olhando um minuto para eles, nos olhos. Deixa se rir, se quiser rir, se quiser chorar, chora, se quiser. Mas é só olhando. Fica assim com um rosto mais calmo possível, mas se eu der uma risada, não tem problema. Mas a conexão é gigantesca. É um exercício simples. Ele vai se sentir visto, ele vai sentir que alguém está olhando para ele, que alguém está olhando por ele, sabe? Eu vou só te interromper. Sabe o que eu lembrei agora? Eu tenho os dois, né? E eu amamentei os dois. Essa conexão que a gente tem quando você amamenta, que é um olho no olho. E às vezes eu me incomodo quando às vezes eu vejo, tá, irmãos, vou ser bem sincera aqui. Às vezes eu vejo alguém com uma criança, né, pequena, ou amamentando e tá aqui assim, ó.
A criança tá aqui, a criança fica olhando. Ela fica olhando. Porque o nosso filho, ele busca a nossa atenção o tempo todo. Conexão. Essa conexão. E o Thiago falou e eu consegui lembrar, eu cheguei a me emocionar. Olha que porque bacana. eu lembrei desse olhar. Qual é o olhar que a criança tem para a mãe quando amamenta? Porque é uma conexão. O que a Bíblia diz? Que os olhos são a janela da É isso aí. Lindo alma. isso. Nossa, muito lindo isso. Então você vai estar olhando no fundo dos olhos do seu filho, da sua filha, viu? Faça isso quando você estiver na sua casa. Se você é filho, você vai fazer com seu pai, com sua mãe. E se você é mãe ou pai, você vai fazer com seus filhos. Você vai, entre aspas, perder um minutinho da sua vida, do seu dia, para olhar no profundo dos olhos do seu filho. E lembra disso que a gente está falando aqui, que são as janelas da alma. Então você vai acessar o profundo do coração do seu filho. Aleluia. Faça isso e depois vocês contem aí nos comentários como é que foi esse 1 minuto olhando olho no olho do seu filho e da sua filha e conta pra gente o que aconteceu. Eu tenho certeza que uns vão terminar talvez em lágrimas, uns vão terminar sorrindo, rindo, brincando, um abraço apertado. E isso vai gerar uma lembrança no seu filho, na sua filha, de quando vocês estavam conectados. Então tá faltando talvez uma conexão. Hoje um aparelho celular conecta com o outro numa rapidez. Você bota um do lado do outro, ele conecta. E nós somos seres humanos criados por Deus e nós não estamos aproveitando a conexão. Verdade. Sabe? O corpo, nós, humanos, nós somos... a Bíblia diz que somos feitos em 3 partes, prioritariamente. Corpo, que é nosso corpo físico, que deve ser cuidado e muito bem cuidado. Cuidado com o alimento que seu filho está comendo. Cuidado, tem que fazer exercício, tem que fazer alimentação saudável. O seu filho tem um corpo, sabia? A gente não pensa muito nisso, mas a gente pensa que ele tem um corpo. Ele precisa dormir no horário certo. Ele precisa comer na hora certa. Ele precisa comer as comidas certas. Ele precisa fazer um exercício físico. E outra coisa, o seu filho tem uma alma. O seu filho tem sentimentos. O seu filho tem gostos. Ele tem necessidades emotivas, psicológicas. Então, se você não levar em conta isso, se você não der um abraço, um beijo no seu filho, ele vai sentir falta. Se você não levar ele para assistir um filme no cinema, se você não levar ele passear de mão dada com ele no shopping, entende? Você não vai estar criando, não vai estar cultivando a alma do seu filho. Se você não olhar para ele, você só entrega um celular na mão dele, deixa ele para lá, a alma dele está morrendo. Verdade. Assim, né? E ele tem uma outra coisa, que aí só quem é crente, quem é cristão, quem se preocupa com isso vai saber e vai ler e vai entender que ele tem um espírito. Assim como nós temos. Ele tem um corpo que precisa ser cuidado, ele tem uma alma que precisa ser nutrida de amor, de carinho, de afeto. E ele tem um espírito dado por Deus. O próprio Deus soprou um espírito. E você sabe aonde que você cultiva esse espírito, meu irmão, minha irmã? Só na presença do Senhor. E não é na presença do Senhor da boca para fora, não. Tem que ter o Espírito Santo nessa história. Então, quando você me perguntou, eu sei que aqui a gente tem um horário, né? A gente tem que seguir um protocolo, mas já chegando nessa conclusão da minha parte aqui, a gente continua conversando mediante tudo que vocês que a gente estava conversando, mas eu acredito que nós temos que fazer uma coisa com os nossos filhos. Depois de cuidar deles, que eu sei que muita gente cuida bem, bota para dormir, dá alimento bom, bota para fazer exercício físico, ótimo, parabéns, continue assim. Tá cuidando da alma dele, tá dando carinho, tá dando atenção, tá dando respeito, viu? Respeita o seu filho, não desrespeita ele tem sentimentos. E você tem que fazer uma outra coisa agora, você tem que cuidar do espírito dele. Você tem que apresentar para ele a fonte da força e do amor verdadeiro que o espírito dele vai conectar com aquele espírito, que é o Espírito Santo de Jesus. Amém. Aleluia. Deu para entender? Você tem que apresentar o Espírito Santo para o seu filho. Seu filho conhece o Espírito Santo? Seu filho conhece o Espírito Santo? Ele sente o Espírito Santo? Ele se conecta nessa fonte de águas, né? Como Jesus encontrou com a samaritana, ele falou assim, ela falou, mas eu não estou entendendo, você é um profeta? Não, nós vamos apresentar para o nosso filho um profeta, não, porque profeta tem muito. Verdade. Profeta tem, todas as religiões têm. Profeta do caos, profeta que mente. Eu estou falando o profeta.
o homem, o Filho do homem, Jesus, assim como ele se apresentou para a samaritana, ele falou assim, olha, você veio buscar água aqui, mas se eu te der da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Aleluia. Olha só, que profundo essa palavra, que profética. Porque os verdadeiros adoradores adorarão como? Em espírito, Espírito sem verdade. Seu filho adora em espírito e em verdade. E essa é uma responsabilidade dos pais, né? Temos que apresentar esse Espírito Santo para alimentar o espírito dele. Porque você não vai conseguir estar com seu filho 24 horas. É isso aí. Você não vai conseguir ficar com ele o tempo todo, quando ele está com o celular na mão, quando ele está na escola. Nós não vamos conseguir, mas tem um que consegue, que é Deus. É interessante, né? É sempre importante a gente apontar Deus em todas as coisas, né? Acho que foi ontem, a gente estava conversando, eu e Gustavo, que é o meu mais velho, e eu falando com ele, olha filho, olha isso que está acontecendo. Olha, isso é Deus. Olha isso que aconteceu. Identifica, olha, né? isso é Deus. Mostra. A gente colocar para ele, saber que a nossa confiança está no Senhor e que ele também vai aprender a confiar no Senhor. Em situações boas, em situações ruins, e que independente de qualquer coisa, a gente permanece firme seguindo no Senhor, criando essa fé, né? E caráter, porque a personalidade, eu tenho filhos totalmente diferentes, Tiago falou que tem 5 totalmente Todos diferentes. diferentes. Então a personalidade deles é diferente, a gente tem que lidar com esse carinho com cada um, mas esse caráter deles somos nós que vamos forjar. Então, se você não dedicar tempo ao seu filho, tempo de mesa, tempo de palavra, de oração, de conversar, de se divertir junto com ele, dentro do que ele gosta, Perfeito. você não vai exatamente forjar esse caráter. Somos nós, é nossa responsabilidade. Você falando agora, Poliana, eu lembrei do texto no livro de Ruth. Ruth ela não era fiel a Deus, ela não conhecia o verdadeiro Deus, só a sogra dela, Sim. Noemi. Só que o proceder de Noemi, o comportamento de Noemi fez Ruth olhar para ele e falar o quê? O teu Deus será o meu Deus. Então seu filho tem que olhar para você, Márcio, Poliana, É isso aí. Isso aí. queridos ouvintes, e tem que falar assim, eu quero o Deus do meu pai. É isso. Eu quero o Deus da minha mãe. O exemplo arrasta. Isso porque o Sim. filho de crente, a gente já falou isso já aqui, o filho de crente, irmão, não é crente. Não. Ele precisa conhecer esse Deus. E o primeiro lugar onde ele vai conhecer esse Deus é dentro da sua casa. É olhando para você. É isso. E conhecer o amor de Deus. Isso. Porque o amor de Deus, a Bíblia diz, é o vínculo da perfeição. Sim. Se ele conhecer o amor, assim mesmo que ele cometer algum erro, ele vai voltar Sim. para a presença de Deus. Se ele cometer um erro, ele vai buscar orientação nas escrituras. Se ele tiver dúvida, né? Se ele tiver medo, né? E aí nós temos que apresentar esse Deus verdadeiro e único, que é o Deus dele, do Espírito que criou ele, para alinhar desde o Espírito, a alma e o corpo dele. E ele vai chegar aí na idade. Aí vamos botar o Francisco como exemplo de novo para concluir. Chegar em 16, 17, 18 anos, ele vai estar alinhado, corpo, mente e espírito. Ele vai estar preparado para suportar os desafios da vida. E bem interessante, você falou, né, sobre saber para onde que vai, né? Aconteceu alguma coisa Firme. errada, saber que vai voltar para Deus. Você falou sobre ter quebrado o celular, né? É uma coisa que lá em casa, graças a Deus, a gente não tem essa questão. Essa semana passada, o Gustavo quebrou uma coisa lá na cozinha. Na hora eu me preocupei e fui para ver se ele tinha se machucado. Mas ele tem uma tranquilidade quando acontece, sabe? Quebrou. Por quê? A gente não coloca esse medo de, ai, você fez. A criança já chora antes do pai chegar. Porque às vezes a gente é o seguinte, se é o meu filho que quebra, eu vou falar horrores. Agora, se fosse alguém visitando a minha casa e derrubar isso daqui e quebrar, eu vou falar assim, não, pode deixar. Fica tranquilo, eu vou limpar. Não tem problema nenhum. Mas às vezes é uma criança, uma adolescente medida, que né? comete o mesmo erro e você A pesa. gente erra a mão. A gente erra a mão. Eu vou falar por mim mesmo. Eu já fiz isso várias vezes. E a gente tira essa Quer corrigir questão. e acaba exagerando. E a gente faz com que os nossos filhos eles tenham receio de vir contar quando fala algo errado. Thiago, eu já falei isso aqui, eu vou repetir nesse episódio. Eu converso com os meus filhos, o Gustavo mais, porque ele é mais velho, ele já entende, eu falo, Gustavo, toda vez eu não quero saber o que é. Se um dia você fizer algo de errado, volte para casa.
Eu falo com ele. Mensagem Se o seu profética. filho fizer algo de errado, irmão, ele tem que saber o lugar que ele se sente seguro. Isso aí. E eu falo com meu filho, eu não quero saber o que foi. Fez coisa errada, volte para casa. Se precisar de correção, vai ter correção. Se precisar de conselho, é dentro de casa que você vai ter conselho. Se precisar de apoio, é dentro de casa. Então permita que o seu filho perceba e sinta que a sua casa é o lugar mais seguro para ele, independente da situação. O filho pródigo sabia exatamente onde ele deveria procurar ajuda. É isso aí. Naquele ímpeto dele, como eu falei, às vezes o jovem ele tem um ímpeto. Ele faz uma coisa meio que sem pensar, ele faz por curiosidade, ele faz por... Enfim, por algum motivo que a ciência está até estudando, que o adolescente realmente ele tem uma questão ali cerebral, ele tem menos medo do que o restante Sim. das pessoas. A criança tem medo, o adulto tem medo, tem cuidado, o adolescente ele é meio destemido, né? Então, por esse motivo também, ele vai fazer algumas coisas. E se ele não souber o caminho de volta, uma hora esse vínculo se rompe e ele pode cair num abismo e aí vai ser mais difícil de Aí vai buscar orientação em outros lugares, com colegas, com outras pessoas. Ele vai perder o contato conosco, com o lar, com a casa, com Deus, né? Ele vai perder o contato, a conexão e ele não vai conseguir voltar. E é extremamente importante os pais ter essa percepção, né, de que meu filho errou, como o pai do filho pródigo, mas a minha casa está sempre aberta. E correu na direção do filho. E quando ele volta, ele fala assim, não, tá tudo aqui. Tá tudo certo. Tem Roupa, vestido, anel. tem anel, tem sandálias, tem festa. Por quê? Porque você é o que importa. É. Todo o restante que eu falei aqui não teria sentido se você não estivesse aqui. Mas como você está aqui, tem sentido. Então, nós precisamos fazer com que os nossos filhos saibam que o mais importante do que o carro e a casa é a presença deles. Com certeza. Se eles não tiverem lá, o carro e a casa não faz Sem sentido. graça nenhuma. Né? Eu falo sobre isso porque, por exemplo, os meus pais, ele tem uma perca, né, de uma filha. Então, tipo assim, é como se tivesse arrancado algo dele, né, deles. E assim, mais de 30 anos se passaram, mas sempre na data do aniversário da minha irmã, é como se um pedaço fosse arrancado. Eles têm lembrança. Né? Na casa da minha mãe, lá tem uma foto da minha irmã. Então, tipo assim, eles não esquecem, porque nada tem sentido. Um carro, uma casa, uma roupa, se os filhos não estão ali. É bem verdade isso, que a gente não sabe o dia de amanhã, né, Márcio? A gente não sabe. Isso que a gente tem que... Então, viva o dia como se fosse o último. É isso. Aproveita, se é à noite, como o Márcio falou, se é de manhã, se é na hora do almoço, se é à noite. Em qualquer momento, aproveita. São momentos que vão fazer toda a diferença lá no futuro do seu filho, vai fazer a diferença para você, vai fazer a diferença para todo mundo. Deus colocou uma família pra gente cuidar. Não é bom que o homem esteja só, não é isso? É isso. A família, eu sempre falo o seguinte, a família tem que andar. É isso aí. Mas, meu amigo, a gente já tá chegando ao fim. Quase 50 minutos, passa muito Uma honra, rápido. mais uma vez, participar. Amém. Obrigado a oportunidade. Vocês são pessoas incríveis que eu amo estar assim nessa mesa conversando. Conheci a Poliana hoje, mas você já tem conversado mais e conhecendo ela e sua família, o seu filho que está aqui, foi mais legal ainda poder participar e estar aqui com vocês. Amém. Então, irmãos, nós vamos fazer agora a nossa oração de costume. Nós vamos orar por 3 áreas que são extremamente importantes, né? Que se Satanás te atacar em uma dessas áreas, certamente ele vai te deixar no caos. Que foi a área que ele atacou a Jó. Na família, na finança e na saúde. Então, neste momento, eu quero convidar você a se reunir com a sua família, a tirar uns minutinhos de oração para você agradecer a Deus, para você proteger os teus filhos através dessa arma tão poderosa que é a oração que o Senhor tem nos dado. Então, quero convidar você para que você possa ir mandar, né, esse podcast para uma pessoa que de fato precisa de uma oração dentro dessas 3 áreas, porque nós vamos orar e nós vamos profetizar e eu tenho certeza que o milagre de Deus vai bater na sua casa. Então, pegue uma água, pegue uma roupa. Hoje mesmo eu estava orando para uma senhora, ela falou assim, pastor, você consegue orar? Porque a minha mãe
meu padrasto, né, os meus irmãos precisam, né, e eu queria que o Senhor consagrasse aqui essas roupas, né, para que o Senhor possa abençoá-los na hora que eles vestirem, eles forem impactados. Isso é a fé, irmão. Eu acho linda a oração intercessória, Márcio. Eu acho lindo. Porque a pessoa abre mão de orar por ela. Sim, é isso. Para orar por uma outra pessoa. Isso é amor puro. É sim. Não é isso? E Deus age com relação a isso. Com certeza, nós Deus temos honra. toda a Bíblia Sagrada. Então é extremamente importante que você, nesse momento, se coloque na posição para interceder, para orar. E é claro, nós vamos orar pela sua vida também. Deus vai impactar a sua vida. Então, eu quero começar aqui com a pastora Poliana. Amém. A pastora Poliana vai orar pela finança depois. O Tiago vai orar pela família. Vamos abençoar as famílias. E eu vou orar, né, pela saúde. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é o momento de nós orarmos, então. Vamos interceder. Poliana, vamos Amém. orar. Você está nos ouvindo, feche seus olhos nesse momento. Se estiver com seus filhos, a sua família, pode dar as mãos a eles. E nesse espírito de oração, nós iremos declarar teu amor sobre as finanças que o Senhor irá agir. Senhor, eu quero exaltar o teu santo nome, glorificar a ti, Senhor. Aleluia. E crendo, ó Pai, que tu és poderoso, que tu és soberano, eu quero declarar agora sobre a vida dessa família, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, na área financeira. Abre as portas, Senhor, que o devorador, Senhor Deus, não venha alcançar, Senhor Deus, essa casa. Senhor, se há pessoas, ó Pai, que estão desempregadas, que o Senhor possa direcioná-los, Senhor, possa abrir portas, Senhor. Pai, venha expandir, Senhor Deus, as janelas, as portas, Senhor, para essa família. Que haja, Senhor, a tua prosperidade. Que haja, Senhor, a tua provisão. Senhor, que os celeiros sejam cheios, Senhor. Que haja, Senhor, harmonia dentro desse lar. Porque nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes nas dificuldades financeiras, Senhor, isso vem influenciar em outras áreas dentro da casa. Que possa haver paz, Senhor. Senhor, derrama a tua provisão. Em nome do Senhor Jesus. Tu és um Deus que prospera, que multiplica, Senhor. Que no pouco, Senhor, sendo fiéis, o Senhor faz muito. E que o Senhor possa fazer abundantemente mais na vida dessas famílias. Senhor, esse pai que talvez está sofrendo, Senhor, porque é o provedor da casa, mas não tem conseguido cumprir, Senhor, com essa missão. Senhor, dá sabedoria, Senhor. Abra a porta, Senhor. Trata, Senhor Deus, o coração e a mente. Dê ideias, Senhor. Fortaleça. Dê, Senhor Deus, a ele empreendimentos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar agora sobre a tua casa prosperidade, provisão, presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, estamos aqui clamando ao Senhor. Pedimos já pela nossa vida profissional, pela prosperidade, mas nesta hora queremos colocar as nossas famílias diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e eu quero lançar aqui uma palavra que eu ouvi e que ela faz todo sentido ao meu coração. Eu vou dizer aqui nesta oração: um com Deus é maioria, meu irmão. Aleluia. Um com Deus é maioria, minha irmã. Se você está firmado com Jesus, Ele vai fazer a obra completa no seu lar. Aleluia, e todos vão servir ao Senhor. Crê nesta palavra. Assim como Paulo e Silas falaram para o carcereiro: crê somente. Aleluia. E serão salvos tu e a tua família. Aleluia, Jesus. Então que assim seja na tua casa, meu irmão, minha irmã. Que você possa ser sal e luz aí neste lar. Às vezes é um lar difícil, um lar cheio de problemas, um lar que tem necessidades patentes, latentes, mas eu creio que o Senhor irá contigo, meu irmão, minha irmã, e que haverá uma transformação completa no seu lar, e que haverá prosperidade, que haverá harmonia, e que haverá paz, e que haverá alegria no Senhor. Então confia no Senhor e caminha firme, porque o Senhor há de abençoar a tua casa, meu irmão, minha irmã. Nós oramos para que isso aconteça, Pai, em cada lar onde este podcast está alcançando, o teu Espírito Santo esteja operando, esteja transformando, capacitando e fortalecendo cada família, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, neste momento, Senhor, eu quero clamar por aqueles, ó Pai, que estão enfermos. Oh, Jesus, oh, meu cura, Deus do Pai. Senhor, aleluia. É Tu és um o médico Deus dos médicos. cura.
Oh, Tu és Jeová Rafá, Senhor. És poderoso, Jesus. E nesta hora, Senhor, eu lhe peço, manifesta o teu Senhor poder Jesus. e cura este homem, essa mulher. Amém, Toda Deus. enfermidade. Quantas toda pessoas, meu Pai, infância, estão em casa, toda Pai. infecção, estão, seja Senhor, repreendida, desenganados, ó em Deus, o nome médico do já deu a Senhor notícia que não tem o Senhor. que fazer. É Clamamos nesse a Ti, momento, meu Deus, Deus. que nós clamamos. Que haja É nesse cura, momento, Pai. Senhor, que nós clamamos, Em nome porque do nós Senhor sabemos que Tu és o Deus do Toca impossível. agora, Pai. Lucas 1,37 diz Enfermidade, que, retira. aleluias, tudo é possível para o Senhor. Fortaleça. Não há Proteja. nada Em nome do Impossível Senhor para Jesus. Ti, meu Oh, Pai. Jesus. Em nome E é do por isso que nós Senhor clamamos Jesus. aqui Em nome com do fé, Senhor Jesus. que nessa oração da nome fé, ó do Deus, Senhor pessoas Jesus. possam Ah, ser Deus. curadas agora. Em nome de Manifesta, Em nome meu do Deus, o Senhor Teu Jesus. poder e a Tua glória Oh, Senhor. na Que haja vida desse saúde, homem, Senhor. dessa Que mulher. haja aí. Tira essa mulher, esse homem da Toda cama. depressão, Senhor, Senhor. a notícia mal, do sai agora, em médico, nome de Senhor, Jesus. nenhuma, mas é do Toda Senhor que doença, vem a Senhor, resposta. emocional. E eu creio que a Pode, resposta Senhor. para esse homem vai chegar Tu és, agora. Senhor. Para essa mulher vai chegar agora. Em nome do Coloca, Senhor Jesus. Senhor, ele de pé. Em nome do Amém. Senhor Coloque Jesus, ela de nós pé cremos. agora. Oh, glória Não a Deus. importa se é Nós câncer, cremos. não Oh, importa, Jesus. Senhor, se é AIDS, não importa se é diabetes, não Amém. importa se é um Senhor problema Tu do és fígado poderoso e ou fiel. do rins. O que Pra importa, Aleluias, Senhor, aleluias. que o teu nome tem poder Aleluia. para curar. Aleluia. E nós Verdade, clamamos a Nós Ti cremos, agora, Senhor. na Santo autoridade Nós cremos, do nome de Jesus, repreendemos de essa Jesus, teu enfermidade. filho. Senhor, eu Em nome lhe de peço Jesus. nos hospitais. Senhor. Amém, Eu lhe peço, Deus. Senhor, vá. Eu lhe peço, Senhor, Cura, vá agora, com Senhor, poder, e faça unção. o sobrenatural Oh, e arranque esse homem, essa mulher, esse jovem, essa Seja criança hoje, dessa que seja condição agora, Pai. e dê a vitória. Oh, Oh, Senhor. meu Deus, pessoas que têm problema crônico que ninguém Ah, consegue resolver. Só o Senhor é Deus. Agora, Senhor, O emocional, nós Senhor. profetizamos a cura, Ansiedade, profetizamos o milagre. depressão, Pessoas, ó Senhor, Pai, que seja estão com repreendida. problemas, Senhor, Repreendida nas suas agora. emoções, Em nome estão, do Senhor, Jesus. estão agora, meu Pai, com Mente, ansiedade, Senhor. Pai, os com pensamentos. depressão, Corações com burnout, blindados. meu Em nome Deus, de Jesus. doença, Tua Senhor, que tem causado, Em nome do que tem Senhor levado Jesus. pessoas à morte, Em nome do a Senhor suicídio, Jesus. meu Deus. Em nome do Agora, Nós Senhor Pai, Jesus. liberta repreendemos agora, Pai. agora Em nome e de Jesus. declaramos Renova a agora, Pai. vitória. Em nome Em de nome de de Jesus, Jesus. ó meu Pai, Tu és o Deus de vida, Tu és o Declaramos Deus de vida. vida, Declaramos ó Pai, vida. traga vida, traga saúde, ó Declaramos, Deus, Jesus, a a todos, ó restauração, Pai, Senhor, em é o que todas nós te as áreas. pedimos, Em nome de de Jesus. Jesus. Amém. Tiago, mais uma vez, meu Ô, irmão, meu amigo, obrigado, tá? muito obrigado. Uma honra estar com você. Prazer te conhecer. Abençoe. Receber Prazer, aqui com a Poliana. gente. Que Irmãos, bênção. então quero pedir mais uma vez, é de graça, querido. Amém. Você foi abençoado e você pode abençoar compartilhando, curtindo, comentando para que esse programa possa alcançar mais e mais pessoas. Então, em nome Amém. de Jesus, deixa Deus te usar. Amém. Compartilha lá no grupo da família, Isso no grupo aí. da empresa, no grupo aí. dos amigos e deixa Deus te usar. E você, eu quero te convidar, sexta-feira às 19 horas, Papo de Bíblia. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo. Papo de Papo de Bíblia. Papo de Bíblia. É isso aí. Deus abençoe, Tchauzinho. irmãos. Amém. Até Valeu. a próxima. Amém.